Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida. Vamos para o resumo do capítulo 10 do livro de Jó, onde Jó protesta contra a severidade de Deus. Os argumentos que Jó apresenta aqui, eles são logo desfeitos por ele mesmo, por procederem de concepções indignas de Deus e contrárias à sua natureza. Aqui, Jó reconhece a loucura e o vácuo dessas suas concepções, já no próprio momento em que as expressa. Não pode acreditar que Deus não o conheça, que não saiba que ele é um homem íntegro. A obra das tuas mãos é a expressão que aparece no versículo 3, nos faz entender que toda a raça humana é criação de Deus, mas os justos e íntegros revelam muito mais da atuação de Deus em suas vidas. Quando analisamos os versículos de 8 a 11, as expressões poéticas ali apresentadas descrevem a formação de uma criança. Jó, analisando dos versículos 8 ao 22, apresenta aqui um apelo ao divino oleiro que tantos cuidados dispensou à criação da sua obra. Já que Deus o criou com tanta ternura, qual seria o objetivo de Deus em aniquilá-lo agora? Jó não está entendendo isso. Na procura de uma resposta, Jó desce até as profundezas da dúvida e também do desespero, jamais atingidas em outras partes do livro. Sente então que está à mercê de um Deus que se apressa em considerar os mais insignificantes pecados, deleitando-se em perseguir de forma contínua e implacável o inocente. Neste momento, o desespero de Jó toma vulto enquanto anseia pela morte, sem alimentar nenhuma esperança pela vida do além. Quando nós analisamos o versículo 3, a gente entende que Jó sente que já fora destinado à derrota, ao fracasso e à vergonha, o que na verdade era uma visão muito mais voltada e obtida por olhar as circunstâncias, porque quando nós olhamos as circunstâncias e não a Deus, é que nós chegamos então a estas conclusões erradas. Quando olhamos para Deus e não para as circunstâncias, enxergamos o seu amor, o seu propósito, o seu cuidado e recebemos forças para prosseguir. Quando olhamos as circunstâncias e não a Deus, aí as coisas se invertem e a gente tem então uma noção de que tudo o que nos foi reservado foi a derrota e o fracasso. Ainda analisando o capítulo de número 10, é muito fácil condenar Jó por suas declarações e ações. Entretanto, se qualquer um de nós tivesse sido posto em sua situação, o que nós faríamos? Será que faríamos melhor? Será que teríamos as mesmas atitudes ou faríamos pior do que Jó? Certamente pior, porque a fé que este homem teve no Senhor é alguma coisa que nos ensina e traz para nós edificação espiritual. O Senhor não vê como o homem vê, e sim de modo infinitamente mais amplo, o que significa que ele sabe de tudo. Há momentos em que parece que Deus nos destrói, e é justamente durante estes momentos que o nosso adversário deseja que nos rendamos, abandonemos a Deus e, com efeito, amaldiçoemos Deus. Mas Deus deseja que nos lancemos ao pé da cruz e nos aproximemos mais dele, e este é precisamente o propósito de toda a prova. Toda a prova vem para nos fazer crescer e para nos levar para mais perto do Senhor. Jó
já havia dito que Deus poderia libertá-lo e, se ele quisesse, teria já feito isso, ou de outro modo poderia matá-lo. Deus tem poder para fazer ambas as coisas. De fato, este foi um homem que caminhou com Deus, que experimentou visitações sem número e que conhecia o poder e a graça de Deus, mas somente porque Deus o favoreceu. Toda prova tem um propósito e que as nossas provas também nos leve para mais perto do Senhor. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.